A paz do Senhor, queridos amigos e amados irmãos. Que alegria no meu coração poder estar aqui mais uma vez com vocês para nós aprendermos mais da palavra do Senhor. Por base, ou tendo como base as lições da escola bíblica dominical. Depois de um trimestre glorioso, estamos dando então a partir de hoje o início de um outro trimestre, o terceiro trimestre de 2022, na certeza de que será bênção assim como tem sido os outros dois que passaram, e iremos crescer cada vez mais, no conhecimento da graça do Senhor Jesus Cristo, a sua palavra, e ter você aqui também conosco é uma grande alegria, uma grande satisfação. Então, sem mais delongas, queridos, nós vamos aqui fazer como a gente sempre faz, algumas apresentações, visto ser a nossa primeira aula, primeira lição do terceiro trimestre de 2022. Então, eu quero deixar aqui já destacado o tema central desses 3 meses. Você acompanha aí na tela o tema central, então, desses 3 meses, que diz: os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nesses dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. Esse então, queridos, é o tema central dos 3 meses que nós vamos aqui nos referir. Amém? Quero também deixar aqui destacado o autor, ou apresentar aqui o autor, o comentarista da nossa lição. Você acompanha aí na tela. O autor, então, da nossa lição é o Josué Gonçalves. Ele é pastor em Água Branca, Piauí, graduado em Teologia pelo Seminário Batista de Teresina e em Filosofia pela Universidade Federal do Piauí. Ensinou grego, hebraico e Teologia Sistemática na Faculdade Evangélica do Piauí. É comentarista de lições bíblicas da Escola Bíblica Dominical da CPAD e autor dos livros Porção Dobrada, Por que Caem os Valentes, As Ovelhas Também Gemem, Defendendo o Verdadeiro Evangelho, A Prosperidade à Luz da Bíblia, Rastro de Fogo, o que diferencia o Pentecoste bíblico do neopentecostalismo, Sábios Conselhos para Viver Vitorioso, e coautor do livro Davi, As Vitórias e Derrotas de um Homem de Deus. Ele é presidente do Conselho de Doutrina de Convenção Estadual das Assembleias de Deus no Piauí e membro da Comissão de Apologética da CGADB. Bendito seja o nome do Senhor. Essa é a apresentação do comentarista da nossa lição, meus amados, do terceiro trimestre de 2022. Quero deixar aqui também para nós o sumário, ou seja, as 13 lições que nós iremos nos referir nesse trimestre. Então você acompanha aí na tela o sumário da nossa lição. A primeira lição, então, é as sutilezas de Satanás contra a Igreja de Cristo. A segunda lição, a sutileza da banalização da graça. Terceira lição, a sutileza da imoralidade sexual. A quarta, a sutileza da normalização do divórcio. A quinta, a sutileza do materialismo e do ateísmo. Sexta lição, a sutileza das ideologias contrárias à família. A sétima lição, a sutileza da relativização da Bíblia. A oitava, a sutileza do enfraquecimento da identidade pentecostal. A nona, a sutileza do movimento dos desigrejados. A décima, a sutileza contra a prática da mordomia cristã. A 11ª, a sutileza das mídias sociais. 12ª, a sutileza da espiritualidade holística. E 13ª,
resistindo às sutilezas de Satanás. Louvado seja o nome do Senhor. Deu para você ver aí, né, querido, que esse trimestre vai ser uma bênção, uma potência. Vai ser uma potência em nome de Jesus, e que Deus venha falar poderosamente ao nosso coração, e nós estamos precisando, querido, em nome de Jesus. Nós vamos aqui então para a apresentação já da primeira lição, os tópicos, os subtópicos, como ela está dividida e subdividida. Amém? Então vamos para o título da nossa lição. Acompanhe na tela o título da nossa lição. O título da nossa lição é As sutilezas de Satanás contra a Igreja de Cristo. Esse então é o tema, né, da lição de hoje, a primeira lição do terceiro trimestre de 2022. Quero deixar aqui destacado então os objetivos da nossa lição. Acompanhem na tela os objetivos da nossa lição. O primeiro objetivo é mostrar que a igreja está sob o ataque de Satanás. Segundo, descrever a natureza do ataque. Terceiro, elencar as esferas do ataque. E quarta, pontuar os instrumentos de proteção da igreja. Glória a Deus. Esses então são os objetivos ao longo da lição a serem alcançados. Amém? Vamos para os tópicos e subtópicos da nossa lição. Acompanhem na tela. O primeiro tópico da nossa lição é a igreja sob o ataque. O primeiro subtópico diz a sutileza do ataque. A segunda, o alerta para o povo de Deus. A terceira, a igreja na reta final. O segundo tópico, meus amados, diz a natureza do ataque. O primeiro subtópico diz o ataque é de natureza espiritual. O segundo subtópico diz o ataque é de natureza moral. O terceiro ponto da nossa lição tem como título as esferas do ataque. Primeiro subtópico, as esferas religiosas ou a esfera religiosa. Segundo subtópico, a esfera social. Vamos para aqui o quarto tópico da nossa lição, queridos, que tem como título a igreja protegida. O primeiro subtópico diz a exposição da palavra de Deus. E o segundo subtópico é a prática da oração. Glórias ao nome do Senhor. Está aí, então, os tópicos e os subtópicos da nossa lição, queridos, como vai ser hoje, em nome de Jesus. Deixar aqui também registrado ou destacado o nosso textual e a verdade prática. Você acompanha aí na tela. O textual então diz, ou ele está em 1 Timóteo capítulo 4, verso 1, e diz, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1. Esse, então, meus amados, é o textual da nossa lição. Acompanhe aí na tela a verdade prática. E a verdade prática dessa lição diz, de forma sutil e sorrateira, o diabo desfere ataques à igreja. É preciso que cada crente saia ao combate com as armas espirituais dadas por Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Esse então foi, meus amados, a nossa verdade prática. Amém? Glórias ao nome do Senhor. Nós vamos então aqui debulhar a nossa lição, ir aqui nos pormenores, tentar extrair o máximo de proveito para a nossa lição. Quando eu olho para o título da nossa lição, eu acho algo muito interessante, porque o título diz as sutilezas de Satanás contra a igreja de Cristo. Eu quero dar ênfase nessa palavra, as sutilezas. Por que eu quero dar ênfase a isso? Porque nós somos condicionados a achar ou pensar que o diabo ele vem mostrando-se, ele vem agindo de maneira assim
na arruaça, né? Fazendo barulho, fazendo zoada. Mas na verdade é o contrário do que nós imaginamos. O inimigo ele não vem dando as caras, ele não vem mostrando para que veio, ele vem de maneira sutil. Tem uma frase antiga no meio das Assembleias de Deus, que muitos dos irmãos diziam que o inimigo vinha com um sapatinho de lã. Falava-se tanto nisso que alguns até incorporaram a Bíblia, né, dizendo que a Bíblia diz que o inimigo vem como um sapatinho de lã. Mas na verdade, queridos, não é bíblico, mas o sentido é bíblico. E é exatamente esse: apresentar ou dizer que o inimigo ele vem de maneira sutil, ele vem de maneira sorrateira para tentar atingir a igreja, tentar derrotar a igreja. Então nós percebemos já no título uma maneira diferente de como nós pensamos em relação à ação do adversário. Ele não vem fazendo zoada, ele não vem mostrando para que veio, ele vem de maneira sorrateira. Amém? Quando eu olho ainda para o título, quando ele diz as sutilezas de Satanás contra a igreja de Cristo, veja, o adversário ele tem um foco, ele tem um objetivo, ele tem um alvo a atingir. Quem? Segundo o texto aqui, a igreja. A pergunta que a gente faz é: por quê? Por que Satanás odeia tanto a igreja? Por que o alvo dele, essa gana, essa sede de Satanás em querer destruir a igreja? Pelo menos duas respostas. A primeira, três respostas. A primeira, porque o próprio ser humano é a imagem e semelhança de Deus. Estou pegando agora de maneira geral. O ser humano, segundo a Bíblia, é a imagem e semelhança de Deus. E isso está também, envolvendo os cristãos. Como Satanás não tem como, estou sendo redundante, como Satanás não consegue tocar em Deus, ele vai tocar naquilo que é a imagem e semelhança de Deus, que é o ser humano. Porque ele sabe que, ao fazer isso, Deus sofre. Então, para tentar atingir a Deus, ele atinge o ser humano. Segunda situação, porque Satanás odeia agora especificamente a igreja, porque ela é noiva do Cordeiro. Imagine se um esposo gostaria que alguém tocasse na esposa, se um namorado visse alguém tocando na namorada, não iria gostar de maneira nenhuma. Então o inimigo persegue a igreja pelo fato de ela ser a noiva do Cordeiro. Mas tem um propósito ainda maior, tem uma situação ainda maior do porquê de Satanás perseguir tanto a igreja. E eu considero esse o principal, eu digo ser o principal. Por que Satanás então odeia tanto a igreja? Por que Satanás persegue tanto a igreja? Por que Satanás quer destruir a igreja? Porque a igreja é a promotora do Evangelho. Deus escolheu, Deus estabeleceu. Assim como um dia estabeleceu Israel como nação para manifestar o poder dele na terra no passado, Deus também escolheu a igreja para manifestar o seu poder na face da terra. A igreja é um instrumento pelo qual Deus alcança as almas, Deus alcança as pessoas. O único meio que Deus se utiliza é a igreja para alcançar as almas, propagando o Evangelho, pregando o Evangelho. Então o inimigo ele vai querer o quê? Destruir esse instrumento, de maneira que ao destruir ou enfraquecer esse instrumento, o avanço do Evangelho ele se torna mais deficitário. Então aqui está, meus amados, uma das principais respostas do porquê Satanás odiar tanto a igreja, porque a igreja é a promotora do Evangelho, a promotora da salvação, é ela que anuncia o Evangelho, de maneira que as pessoas, ao ouvir este Evangelho, são salvas, coisas que Satanás não quer que as pessoas sejam salvas. Amém? Quando eu olho aqui para o textual, eu também consigo tirar algumas lições para a nossa vida. Vamos lá. O textuário diz: mas o Espírito
Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônio. Note que o texto fala que o Espírito diz expressamente. O que significa isso? Diz claramente. Ou seja, Deus ele não deixa o homem enganado. Deus ele não deixa o homem nas entrelinhas. Deus faz questão de mostrar para o ser humano. Deus faz questão de antecipar ao ser humano aquilo que está por vir. Então, quando a Bíblia diz que o Espírito fala expressamente, ou seja, o Espírito fala claramente, de maneira clara, de maneira límpida, de maneira que todos, se assim desejarem, possam entender, possam compreender, possam discernir. Mas discernir o que? Compreender o que? O texto continua dizendo que nos últimos tempos, olha como Deus já antecipa as coisas para a sua igreja ou para todos aqueles que assim desejarem, que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. Então veja que a Bíblia agora vai pintando o cenário dos últimos tempos, ou seja, um tempo de apostasia, de abandono da fé, pessoas virando as costas para Deus, abandonando a Deus. Esse é o quadro então que a Escritura vem pintando dos últimos tempos. Pessoas vão abandonar a fé, dando ouvidos a espíritos enganadores, ou seja, acreditando em espíritos enganadores, crendo em espíritos enganadores. Quando a Bíblia diz dando ouvido, é acreditando, não é simplesmente escutando, ouvindo, não, é acreditando naquilo que os demônios estão dizendo, é crendo naquilo que os espíritos estão dizendo. Este é o cenário que a Bíblia pinta para os últimos dias, que muitos ou pessoas apostatarão da fé, acreditando, crendo naquilo como verdade, quando na verdade não é a verdade, mas são espíritos o quê? Enganadores. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Só que ele apresenta aqui o motivo da apostasia, ou seja, eles acreditaram, eles creram. Por que muitas pessoas vão apostatar da fé? Porque eles creram, eles acreditaram, eles deram crédito àquilo que estava sendo pregado. Amém? Continuando ainda no textuário, quando diz, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônio. Então veja que tem duas classes de situações, né? No caso são os espíritos enganadores e doutrina de demônio. O que isso significa? Quando diz espíritos enganadores, é a falsa profecia, falsa visão, falsa revelação, falso milagre. É desta maneira que esses espíritos enganadores vão sabotar as pessoas. Esses espíritos vêm e apresentam falsas profecias, falsas visões, falsas revelações e falsos milagres. São esses instrumentos que esses espíritos enganadores vão se utilizar para enganar as pessoas. Por isso, meus amados, nós devemos estar atentos em relação a esse movimento espiritual que estamos apresentando. Interessante que na última lição do trimestre passado, ou foi a antepenúltima, se não me falha a memória, uma dessas duas, o autor ele diz que nós deveríamos tomar cuidado com esses pseudo-movimentos espirituais. Não dessemos tanto crédito quanto as pessoas hoje estão dando, mas estar atentos, meus amados, para não sermos enganados. Até a própria Escritura, meus irmãos, ela nos adverte em relação a isso. Não creiais em todo o Espírito, mas provai se eles são de Deus. Meus amados, ficar com o pé atrás não é pecado, é respaldo bíblico. A Bíblia está nos respaldando para não crer em todo o Espírito e ainda provar se eles são de Deus. Então, quando a gente fica com o pé atrás em relação a alguma coisa,
Não fique com medo de você achar que está pecando, que está duvidando do poder de Deus, sendo que a própria Escritura diz que nós devemos ter uma atitude como essa. Nós precisamos estar precavidos, meus amados, atentos, porque a Bíblia está dizendo que esses espíritos enganadores eles vão aparecer e vão aparecer, como você sabe que tem aparecido. Por isso, então, nós precisamos redobrar a nossa atenção, porque o que está em jogo, como eu sempre gosto de dizer, é a eternidade da nossa alma, meus amados. Nós não podemos brincar com algo tão sério. A eternidade da nossa alma está em jogo. Ora, se é algo tão valioso, por que a gente vai agir com descaso na situação? Não, a nossa alma é preciosa, ela é eterna. Por isso nós precisamos estar atentos e cuidadosos para não sermos enganados. Então esses espíritos enganadores, eles vêm apresentando isso daqui que eu acabei de dizer para os irmãos. Profecia ou falsa profecia, falsa visão, falsa revelação e falso milagre. Mas tem as doutrinas de demônios, são outras classes de situações que vão ser apresentadas para enganar as pessoas. E o que seria isso? O falso evangelho, a falsa mensagem. Doutrinas de demônio, falso evangelho, a falsa mensagem. Uma coisa é profecia, uma coisa é visão, revelação, no campo da espiritualidade. Mas tem o outro lado, que é o evangelho deturpado, o evangelho corrompido, o evangelho diluído, o evangelho banalizado, o evangelho miscuído, misturado com diversas coisas e perdeu a sua essência. Mas muitas pessoas vão acreditar nisso daqui, meus amados. Se nós formos observar, queridos, nós vamos ver que a palavra de Deus, querendo ou não, é um dos instrumentos pelos quais Satanás se utiliza. Já no jardim do Éden a gente vê, quando ele chega para Eva e diz: é verdade que Deus disse assim, 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 assim? A Eva diz: Deus disse assim, assim, assim. Ele diz: não é bem assim. Olha só como ele começa a distorcer aquilo que Deus havia falado. Quando a gente vai na tentação de Jesus, o que Satanás se utiliza? A Escritura. Hoje, meus amados, não é diferente. Satanás vai se utilizar da própria Escritura, como uma maneira camuflada para enganar as pessoas. Por isso, meus amados, lembro muito bem agora aqui da última lição do trimestre passado, quando disse que o fundamento ele começa no ouvir. O fundamento começa o quê? No ouvir. Então, o que nós estamos ouvindo? Quais são os tipos de mensagem? Os louvores que nós estamos ouvindo? Por esses dias, conversando com alguns irmãos a respeito de uns hinos que não tem pé e nem cabeça, irmãos. Não tem pé e nem cabeça. Tem até uma canção que eu cito sempre, e o videoclipe, a irmã ela vai saindo de casa toda poderosa. E um dos trechos do hino diz assim: ela não anda, ela marcha. Ela não anda, ela marcha. Quem é o centro dessa canção, irmãos? É a mulher, é o ser humano. Perde todo o sentido da adoração, perde todo o sentido do louvor. Se estão adorando, se estão louvando, é o próprio homem. E isso é aberração, isso é heresia. Mas nós estamos ouvindo, nós estamos cantando. Então nós precisamos ter filtros, meus amados. Filtros no louvor, filtros na mensagem, porque Satanás vai se utilizar disso daqui para enganar as pessoas. Amém? Vamos para a verdade prática. A verdade prática, eu consigo destacar algumas coisas aqui também para nós. A verdade prática diz: de forma sutil e sorrateira, o diabo desfere ataques à igreja. É preciso que cada crente saia ao combate com as armas espirituais dadas por Deus. Então veja que eu disse que, diferentemente de como nós pensamos, o diabo se apresenta de uma maneira como sutil e sorrateira, algo quase que imperceptível, meus amados, quase que imperceptível. A Bíblia diz que ele tem o poder para se transformar como um anjo de luz. Como, irmãos? Como discernir um anjo que aparentemente é um anjo de luz,
mas na verdade é Satanás ou seus demônios. Só pelo Espírito Santo de Deus, queridos, só pelo Espírito Santo de Deus. Mas vejam só, continuando aqui na verdade prática, a verdade prática continua dizendo: o diabo desfere ataques à igreja. A pergunta que eu faço é: quais os ataques? Quais são os ataques que Satanás desfere à igreja? Eu destaco aqui pelo menos 3. Primeiro, heresias. Segundo, mundanismo. Mundanismo. Esse mundanismo não é simplesmente a questão de pintura, a questão de roupas, porque no nosso pensamento assembleiano, né? E me perdoe os demais irmãos de outras denominações que estão nos vendo, mas estou falando com base na minha realidade. Nós temos um dizer assim, que o mundo está entrando na igreja, né? Quando a gente diz que o mundo está entrando na igreja, a gente vai no aspecto da vaidade, da pintura, pintura de cabelos, picho de cabelo, essas coisas, a roupa, mas não é nesse aspecto aqui que eu estou dizendo no mundanismo, que é uma das formas como Satanás está atacando a igreja. A primeira então são as heresias, que são a falsa mensagem, o falso evangelho. O mundanismo, o que seria o mundanismo? É fazer com que a igreja ame o mundo. É isso que eu quero destacar aqui para nós. Quando eu digo que um dos ataques de Satanás para enfraquecer a igreja, para destruir a igreja, é o mundanismo. É fazer com que a igreja ame o mundo, se apegue ao mundo. E isso por meio da Escritura, por meio da pregação da palavra. Veja que as palavras, queridos, elas já não têm mais o sentido vertical. Ela tem agora só o sentido horizontal. É aqui no mundo, é a tua bênção, é o teu milagre, é a tua conquista, é a tua prosperidade, é a porta aberta. Não aponta mais para o céu. As mensagens não despertam mais o desejo do cristão em relação ao céu. É tanto que eu até de maneira jocosa digo, porque em Apocalipse fala o Espírito e a noiva. Quem é a noiva? A igreja. O que é que eles dizem? Vem, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. A igreja da atualidade, por conta dessa mensagem mundana, do mundanismo, como a igreja está apegada ao mundo, a igreja de hoje já não diz Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Ela diz Maranata, agora não, Senhor Jesus, porque ela está tão apegada a esta terra. Querido, nós precisamos ter cuidado em relação às mensagens desta terra, para esta terra. Nós não somos daqui, nós não somos cidadãos daqui, nós somos cidadãos do céu. A nossa pátria é o céu, a nossa cidade é o céu. Mas as mensagens já não mais despertam o desejo das pessoas em relação ao céu. Que Deus tenha misericórdia de nós. Então, são 3 formas que o inimigo desfere os seus ataques contra a igreja: heresias, mundanismo, e outra coisa é a relativização do pecado. Como eu coloquei aqui, dizer que pecado não é mais pecado. A relativização do pecado. Antes era pecado, hoje já não é mais pecado. Antes não era pecado, hoje é pecado. Tem a inversão de valores, queridos. A inversão de valores. Antes era pecado, hoje já não é mais. Antes não era pecado, hoje já é pecado. Por exemplo, antes, limites. A igreja tinha limites. Esses limites não eram pecado. Hoje esses limites são pecados. Um pecado assim, eles chamam logo de religiosos. Eles são muito religiosos, são tradicionais, são muito arcaicos. Os fariseus. A pessoa que vive nos limites de Deus, hoje é taxado como um fariseu. Virou pecado ter limite hoje. Essa realidade, meus amados, que nós estamos vivendo. Por quê? Porque Satanás está trabalhando para dizer que pecado hoje já não é mais pecado. E é aquilo que a gente chama de relativização do pecado. Hoje compra-se e não paga, está tudo bem. Hoje você pode casar, descasar, casar de novo, descasar de novo, casar de novo, já não tem mais problema.
Pastores estão em cima dos púlpitos com a segunda esposa, a terceira esposa, já não tem mais problema. Enfim, irmãos, relativização do pecado. Talvez o seu esposo esteja na segunda, talvez o seu pastor esteja na segunda esposa, divorciou, a mulher está para um lado, ele já está na segunda, só Deus para ter misericórdia. Como é que um homem desse vai pregar de fidelidade? Como é que um homem desse vai pregar de amor? Como, irmãos? Como? O evangelho dessa pessoa vai ficar pela metade. E evangelho pela metade não leva até a totalidade do céu. Não leva. Então vamos lá. Quais são os ataques de Satanás? Heresias, mundanismo e dizer que pecado não é mais pecado. Continuando ainda na verdade prática, quando diz assim, é preciso que cada crente saia ao combate com as armas espirituais dadas por Deus. Veja que a verdade prática diz, é preciso que cada crente, o que isso significa? Individualidade. Nós vamos ter uma lição que vai falar sobre os desigrejados. Os desigrejados, eles não querem mais se envolver em um grupo, eles não querem estar mais sobre a tutela de um pastor, de um líder, eles não querem mais congregar. E o texto está dizendo que é necessário que cada crente saia ao combate. Isso significa individualidade, mas uma coisa não quer dizer a mesma coisa. Desigrejado é uma situação e dizer que nós precisamos combater individualmente é outra coisa. Porque veja, queridos, não tem como eu combater por você. Não tem como você combater por mim. É eu por mim mesmo e você por si só. E Deus por todos nós. Mas você precisa combater o seu combate. Ninguém irá combater o seu combate. Como igreja, como povo, como exército, como ovelhas, até um determinado momento, sim, isso é possível. Mas muitas das suas lutas é só você. Muitas das minhas lutas, só eu. Então, nós precisamos estar atentos em relação a isso, queridos. É tanto que tem pessoas que se desviam porque o pastor não mais visitou. Pessoas se desviam porque o grupo de irmã não mais visitou. Que é isso, irmãos? Cadê a consciência da individualidade? Eu preciso lutar. É bom que o pastor visite a nossa casa? É bom que os irmãos visitem a nossa casa? É bom. Mas eu não vou me desviar por causa disso, irmãos, porque eu tenho uma luta individual para lutar. É a minha alma que está em jogo, é a sua alma que está em jogo. Então veja que a verdade prática aponta para isso, para a individualidade da luta, meus amados. Continuando, é preciso que cada crente saia ao combate com as armas espirituais. Veja, com as armas espirituais, queridos. Nós precisamos entender que a nossa luta ela é espiritual. Se a nossa luta é espiritual, não tem como, é impossível nós ganharmos. Se nós formos lutar com as armas carnais, com a nossa mão, com a nossa força, com a nossa intelectualidade, nós não iremos vencer. Precisamos utilizar armas espirituais, visto que a natureza da guerra ela é espiritual. Aí eu pergunto assim, quais são então essas armas espirituais? Primeira, o conhecimento. Osés capítulo 4, verso 6, conhecimento da Escritura. Osés 4, 6 diz assim, o meu povo perece, erra, falha, por falta do conhecimento. O conhecimento da Escritura, queridos. O conhecimento da Escritura faz com que a gente ganhe essa guerra espiritual. A segunda arma espiritual é a própria palavra de Deus. O conhecimento desta palavra e saber utilizar esta palavra. Efésios capítulo 6, verso 17. Sim, Efésios capítulo 6, verso 17. Não é que eu vou pegar a palavra de Deus e bater, E bater em Satanás, de maneira que ele vá fugir. Não. Mas a Escritura, a Bíblia Sagrada, ela é a espada do Espírito. A Bíblia é a espada do Espírito.
E é por meio dela, meus amados, que nós vamos vencer essa guerra espiritual. E a terceira arma espiritual que a gente utiliza, meus amados, é a oração. A oração traz sensibilidade espiritual. Então, para nós vencermos essa guerra, primeiro, conhecimento. Eu digo nem somente o conhecimento, meus amados, escriturístico, mas como um todo. Daqui a pouco eu vou dizer uma frase para vocês que vai fazer sentido esse conhecimento aqui. Mas vamos lá. O conhecimento, segundo, a palavra de Deus, o conhecimento geral como um todo, e conhecer a palavra de Deus, que é a espada do Espírito, e terceira, a oração. Por que a oração? Porque a oração, meus amados, muito mais do que, ou além de a gente conversar com Deus, dialogar com Deus, nos aproximarmos de Deus, isso nós conseguimos por meio da oração. A gente também tem a sensibilidade espiritual. Ainda agora há pouco eu falei como discernir um anjo que diante de mim se apresenta como um anjo de luz, mas na verdade são demônios. Como discernir isso, irmãos? Se for pela carne, pela situação humana, não vamos conseguir. Mas quando a gente tem uma vida de oração, a gente adquire a sensibilidade, de maneira que estamos olhando, estamos sendo sensíveis, iremos perceber que aquilo ali aparentemente é um anjo de luz, mas na verdade é um demônio. Como discernir um hino, queridos, que não engrandece o nome do Senhor, mas só massageia a carne, ou faz com que a gente se apegue a esta terra, por meio da oração, na sensibilidade espiritual? Como discernir que uma mensagem, queridos, meu Deus do céu, tem mensagens que causam embrulho, irmãos, tem mensagem que causa embrulho ouvir, porque não é da parte de Deus. Mas para isso acontecer, esse embrulho, ter essa sensibilidade, é por meio da oração, queridos. Amém? Esse aqui foi o título, o textual e a verdade prática. Olha quantas coisas, e eu estou correndo, confesso. Eu estou correndo, porque tem muita coisa ainda pela frente. Amém? Tá gostando? Se você chegou aqui, deixa o seu like, como diz um amigo aqui do canal, né? Do canal não, da plataforma, ele diz: é a sua maneira voluntária de me abençoar. Não lhe custa nada. Dê o seu like, nos ajude, comente, e o nome do Senhor vai sendo glorificado. Vamos para a introdução. Antes de introduzir a lição, eu quero deixar essa frase, como eu disse para os irmãos que eu deixaria uma frase aqui para nós. A frase é assim, e foi Deus que me deu. Diz assim: se não conhecermos quem é o nosso inimigo e como ele age, seremos presa fácil. Se não conhecermos quem é o nosso inimigo e como ele age, seremos presa fácil. Porque imagine, queridos, se eu não sei quem é o meu inimigo, se eu não sei como ele age, será que eu terei capacidade de vencer? É impossível. Por isso nós precisamos conhecer os nossos adversários e como eles agem. E essa é a proposta da lição desse trimestre. Nós conhecemos como Satanás e os seus demônios estão trabalhando para destruir a igreja. Ao passo que nós conhecemos como eles estão trabalhando, a gente tem argumento para contrapor tudo isso, meus amados, e nos precaver, nos resguardar dos ataques de Satanás. Amém? Então eu deixo essa frase aí para os irmãos. Vamos para a introdução da nossa lição, que diz assim: nesse trimestre estudaremos a respeito dos diversos ataques contra a verdadeira igreja. Veja, diversos ataques. Satanás não tem só um tipo, só um modelo, só uma forma. Não, ele tem diversos ataques, meus amados, contra a igreja. Continuando, isso acontece porque Satanás sempre se opôs ao povo de Deus, ou seja, não é algo novo. Essa proposta de Satanás para destruir o povo de Deus, a sua igreja, os seus escolhidos, não é algo novo. Desde o primeiro casal,
lá está já Satanás se apresentando para destruir aquilo que Deus criou, meus amados. Continuando, isso acontece porque Satanás sempre se opôs ao povo de Deus, tanto na antiga aliança como fora do contexto bíblico. A igreja experimentou a oposição de Satanás, ou seja, no Velho Testamento, no Novo Testamento e fora do contexto bíblico, ou seja, na história da igreja, a gente vê claramente Satanás se opondo ao povo de Deus. E se eu faço parte, se você faz parte desse povo, com certeza nós seremos atacados e precisamos estar atentos, resguardados, preparados para o combate, meus amados. Avançando, nem sempre esses ataques acontecem da mesma forma. Foi o que eu falei aqui, os diversos ataques, com a mesma metodologia ou com a mesma intensidade. Contudo, o agente por trás desses ataques é sempre o mesmo, Satanás, ou seja, o opositor. Satanás significa o opositor, aquele que se opõe à igreja, nunca da mesma maneira, mas usando forma diferente, metodologia diferente e a intensidade. Tem tempo que a igreja parece que está mais livre, mais solta, como se Satanás estivesse, entre aspas, perdendo, mas na verdade ele não colocou tanta intensidade, mas em determinado momento ele vem com toda a sua fúria. Ele vai alterando a intensidade dos ataques e nós precisamos a todo instante estar atento para não sermos surpreendidos, meus amados, para não sermos surpreendidos. Vamos avançar. Primeiro ponto da nossa lição. Primeiro ponto, já tem quase 1 hora, não é verdade? Mas vamos lá. Eu não tenho pressa, queridos. Eu não tenho pressa de chegar até o final. Nós estamos aqui para aprender. Para mim, quanto maior uma aula, quanto mais conteúdo alguém puder me passar, eu amo porque isso vai fazer bem para a minha alma, vai me resguardar. Amém? Então vamos sem pressa aqui na nossa lição. Se você não conseguir estudar ela num dia só, assista a metade, depois você assista a outra metade e o nome do Senhor vai sendo glorificado. Vamos lá então para o primeiro ponto da nossa lição. A igreja sob ataque. O primeiro ponto. O subponto diz: a sutileza do ataque. A leitura diz assim: um fato de fácil constatação é que a oposição sistematizada às verdades cristãs cresceram nas últimas décadas em escala exponencial. É fato, irmãos, como eu disse de agora a pouco, aquele que tem a sensibilidade vai perceber que de uns tempos para cá, essa questão desses ataques, eles aumentaram. Porque eu creio que o inimigo percebe que a hora dele está chegando. Então, ele vai a todo vapor para tentar destruir a igreja. Mas é visível o aumento da perseguição contra a igreja do Senhor, que é o que a nossa lição está dizendo. Continuando. Se em anos passados as perseguições e conflitos bélicos eram os instrumentos usados, hoje isso acontece de forma muito mais sutil. Ou seja, de primeiro, meus amados, era a morte. O inimigo ele tinha prazer no sofrimento do cristão. Ele perseguia, ele trucidava, ele levava ao vitupério os cristãos, era arma de fogo. Hoje não, ele vai no sutil. Ele mata espiritualmente a pessoa. Não é mais a morte física. O que o inimigo quer é causar a morte espiritual. É o desânimo, é o desinteresse por Deus, é o desinteresse pela palavra, é o desinteresse pela igreja, é o desinteresse pelo céu. É dessa maneira que Satanás está atrapalhando. Ele mata alguns cristãos, mas ele sabe que isso não é importante. Não é dessa maneira que ele vai conseguir. Então ele mudou a estratégia para tentar matar as pessoas espiritualmente. Continuando.
ou seja, as formas como Satanás tenta destruir a igreja, elas ocorrem, por exemplo, com a normalização de comportamentos e práticas contrárias à fé. Então veja que há um braço político aqui. Há um braço político, ou seja, normalizações, leis estão sendo criadas para ir contrário à fé que nós acreditamos, às doutrinas que nós acreditamos. Então o braço político está sendo usado para destruir a igreja, que é aquilo que a lição chamou de normalização de comportamentos. E eu trouxe aqui para nós alguns exemplos do que seria essa normalização do comportamento. O primeiro, legalização do aborto. Hoje os políticos, de mentes satânicas, eu não quero nem entrar no mérito de esquerda e de direita, eu estou olhando para a questão da mente satânica, o coração satânico, que tem como proposta destruir a igreja. Eles querem normalizar a questão do aborto. Segundo, a questão das drogas, querem normalizar as drogas. E terceiro, a questão do casamento homossexual. Dei aqui apenas 3 exemplos de que esse braço político está querendo normalizar. São comportamentos que essas leis querem modificar e, diga-se de passagem, são contrárias àquilo que nós acreditamos: aborto, drogas e sexualidade ou casamento homossexual. Avançando, meus amados, para o segundo subtópico da nossa lição. Pegando só um ponto aqui ainda da sutileza do ataque, Satanás ele sempre vai ser sutil em dizer assim, que aquilo é bom, que aquilo é bom. Tipo, o aborto no final das contas ele é bom. As drogas no final da conta ele é bom. O casamento homossexual no final das contas ele é bom. Por quê? Porque são pessoas que se amam, eles vão dizer. Então veja, a sutileza da coisa, meus amados. E ainda mais com a legalização, como se a lei estivesse ali aprovando. Então nós precisamos estar atentos em relação a isso. Vamos lá. Segundo subponto da lição diz assim: o alerta para o povo de Deus. Então nós precisamos estar alerta a essa realidade que nós estamos vivendo para não sermos enganados. Seja como igreja, na totalidade, grupo, seja como na individualidade. A leitura diz: um fato de fácil observação nas Escrituras é que Deus sempre manteve o seu povo em alerta. No Antigo Testamento, por exemplo, nada acontecia com o povo de Deus sem que ele fosse avisado. Os alertas e advertências sempre vinham. Isso pode ser visto tanto em relação às pessoas quanto a grupos. Durante a monarquia, que é o período em que o povo de Deus era regido pelos reis, então, durante a monarquia, esses avisos e advertências vieram de uma forma muito mais intensa através dos profetas, ou do ministério dos profetas. Na sua primeira carta a Timóteo, Paulo escreveu sobre o grande alerta que o Espírito Santo dava à igreja. Abre aspas, diz: o Espírito expressamente diz. O advérbio grego retos, traduzido como expressamente, possui o sentido de claramente. Foi o que eu expliquei lá no início. Claramente, sem sombra de dúvidas. O Espírito do Senhor, portanto, faz conhecido ao seu povo os perigos que o cercam. Vejam só, irmãos, como Deus ele é gracioso. Além de dar o Filho dele na cruz do Calvário, além de possibilitar a salvação da nossa alma, ele ainda nos antevém coisas para que a gente se resguarde e verdadeiramente alcance a nossa salvação. Veja então que nesse tópico ele vai dizer que Deus sempre advertiu o seu povo, desde o Antigo Testamento, atravessando o Novo Testamento com o apóstolo Paulo, quando diz que o Espírito claramente, expressamente diz que nos últimos dias, veja Deus antevendo as coisas, veja Deus avisando o povo, veja Deus ali chamando a atenção do povo, irmãos,
para que a gente alcance aquilo que Deus quer que a gente venha alcançar, que é a nossa salvação. O problema é que muitos não estão dando crédito aos avisos de Deus. Interessante que em Amós, se você quiser anotar, Amós capítulo 3, verso 7 diz que Deus não faz nada sem antes avisar os seus servos, os profetas. Então veja, irmãos, tem uma frase interessante que diz assim: quando Deus vier, vai pegar muitos de surpresa. Muitos serão pegos de surpresa, mas não desavisados. De surpresa sim, porque nós não sabemos o dia e nem a hora, mas desavisados jamais, porque Deus ele não faz nada sem antes avisar. É por isso que naquele dia, meus amados, não tem como se justificar diante de Deus, porque Deus já está nos antevendo isso. Deus já está tentando nos resguardar. Que nós possamos então fazer a nossa parte, queridos, a nossa parte. Esquece aquela história que muitos dizem assim: Senhor, me prepara, Senhor, me prepara. Não, sou eu e você que precisamos nos preparar, queridos. É tanto que lá no Velho Testamento, Deus diz assim: prepara-te, ó Israel, para encontrares com o teu Deus. É Israel que tem que se preparar, não é Deus que tem que preparar Israel, não. De igual modo, eu que tenho que estar preparado. E Deus já está fazendo a parte dele, queridos, nos antevendo, antecipando as coisas para nós. Avançando aqui, ainda nesse tópico, que diz assim, na sua primeira carta, não, já li, mas vou ler de novo. Na sua primeira carta, estou no segundo subtópico, tá? No finalzinho dele. Na sua primeira carta a Timóteo, Paulo escreveu sobre o grande alerta que o Espírito Santo dava à igreja. O Espírito expressamente diz. O advérbio grego retos, traduzido como expressamente, possui sentido de claramente, sem sombra de dúvida. O Espírito do Senhor, portanto, faz conhecido ao seu povo os perigos que os cercam. E eu anotei aqui dizendo assim: como é bom servir a um Deus que não nos deixa estar enganados. Como é confortante saber que Deus já está antecipando as coisas para nós. Como é bom saber que tem um Deus que não prega peça em nós, que deixa as coisas camufladas. Não, Deus não é assim. Ele deixa as claras, ele escancara. Não é como Satanás, como eu disse lá no início, que ele vem com aparência de ser, quando na verdade não é. Ele vem camuflado, ele vem na surdina. Deus não. Deus ele se mostra, ele se revela, ele deixa as coisas escancaradas, meus amados. E isso é confortante, saber que servimos um Deus como esse e como Deus está trabalhando por nós nesse aspecto de nos preparar ou nos antever as coisas. Uma segunda coisa é que os avisos servem para nos precavermos. Não faz sentido. Qual o sentido de Deus antecipar as coisas? Qual o sentido de Deus deixar as coisas de antemão reveladas? A não ser para que nós venhamos estar precavidos, preparados, atentos, para não sermos pegos de surpresa, desavisados. Cuidado, meus amados, vamos aproveitar esse tempo para nós então estarmos preparados, para não sermos pegos de surpresa naquele dia e despreparados também. O terceiro subponto dessa lição diz assim: a igreja na reta final. Você que me escuta, querido, você sente isso? Você sente que nós estamos na reta final? Você sente, você percebe, você consegue discernir isso, que nós estamos na reta final? Eu consigo. E eu acredito que essa é uma evidência que revela a verdadeira igreja. Porque a gente sabe que tem a igreja falsa. A gente sabe que tem o joio junto com o trigo, dentro da mesma casa, da mesma congregação. E esse joio ele não percebe. Ele não tem esse discernimento que a igreja está na sua reta final. Se você tem essa percepção,
Louve a Deus, porque é o Espírito Santo que está lhe revelando isso. E de fato nós estamos na reta final. Vamos para a leitura desse tópico que diz assim: a sutileza de Satanás ao atacar a igreja de Cristo é um fato claramente revelado pelo Espírito Santo. Deus fez o quê? Preveniu a igreja de que isso aconteceria. Tem até, meus amados, um texto em relação a esse período da pandemia, né? Não que seja o nome pandemia, mas a igreja já estava avisada dessas coisas. E o que me choca é o desespero da igreja, irmãos. A igreja estava desesperada no tempo da pandemia. Mas por quê? Por que se desesperar? Sendo que Deus já tinha nos advertido dessas coisas, irmãos. Nós não é essa a posição da igreja diante do cenário atual. Desespero. Não! O sentimento da igreja é de alegria, irmãos. O sentimento que a igreja tem, apesar das circunstâncias não serem boas, é de esperança, irmãos. Porque se essas coisas estão acontecendo, isso está apontando para algo muito mais superior. E qual é? A volta de Jesus. A igreja que se desespera é a falsa igreja, queridos. A igreja que se desespera são aqueles que estão apegados a esse mundo. Estão tão apegados que eles se abalam com as coisas que estão acontecendo no mundo. Mas a igreja genuína, ela se alegra. Porque Deus até já nos antevia, já nos precavia. Ele nos antecipou todas essas coisas. Então, por que se desesperar? Nós devemos nos alegrar. O sentimento de desespero não é o sentimento da igreja verdadeira. O sentimento da igreja verdadeira é de esperança, de alegria, porque ela sabe que está para se encontrar com o seu noivo. Nós vamos sair dessa esfera de destruição, meus amados. Nós vamos para um outro mundo, um outro estilo de vida, algo sublime e glorioso, meus amados. E isso me enche de esperança, e eu espero que essa palavra esteja enchendo o seu coração de esperança, que mude essa percepção de que as desgraças que estão acontecendo no mundo venham a ser para desespero. Não, queridos, mas para a esperança. Bendito seja o nome do Senhor. Continuando, Deus preveniu a igreja de que isso aconteceria. Não há razão, portanto, para surpresas, para desespero. Não há razão. Se Deus já está antecipando. Continuando, foi previsto e registrado nas Escrituras. Além desse fato, o Senhor também mostra que isso aconteceria nos últimos tempos. Nos últimos tempos. A expressão últimos tempos é uma referência ao período compreendido como sendo da era da igreja. Nesse aspecto, o apóstolo Pedro disse que o derramamento do Espírito fazia parte dos eventos dos últimos dias. Bendito seja o nome do Senhor. E de forma semelhante, o apóstolo Paulo descreve como os homens se comportariam nos últimos dias. Olha como Deus ele vai deixando os sinais, irmãos, para nós, dizendo da sua volta, a respeito da sua volta. Continuando a leitura, a precisão com que foram descritos esses sutis ataques de Satanás contra a igreja, e não a referência ao dia e à hora, deveriam servir de alerta máximo para nós. A profecia é bem clara e objetiva em descrever comportamentos. Olha só, a profecia, irmãos, é clara. Ela nos apresenta comportamentos, ações, práticas que marcariam esse tempo final. Se o apóstolo Paulo, que viveu há mais de 2000 anos, disse já vivenciar os últimos dias, o que a igreja pode dizer dessa presente época? Não estaríamos na reta final, na última volta da corrida? Uma bela de uma reflexão, não é isso? Se no tempo do apóstolo Paulo, 2000 anos atrás, ele já percebia
essas mudanças. Imagine hoje, 2000 anos depois, com a intensificação desses sinais. Será, meus amados, que nós não estamos vivendo a reta final? Será que esses indícios todos, essa corrupção da educação, a corrupção dentro da política, a corrupção dentro das igrejas, será que isso não está apontando para um final? E se isso de fato está apontando para um final, que eu creio que está apontando, qual é a nossa posição, como nós estamos? Estamos relaxados? Estamos adormecidos? Estamos num faz de conta? Ou nós estamos ligados, preparados? Dizer, Senhor, pode vir hoje, Pai. Pode vir agora, Senhor. Queridos, essa é a nossa atitude como cristãos. Senhor, pode vir agora. Se Tu quiseres, pode vir agora. Esse deve ser o nosso pensamento todos os dias, meus amados. Daqui para frente, esse deve ser o nosso pensamento. Senhor, pode voltar, eu estou preparado. Senhor, pode voltar, eu estou preparado. Quantos, meus amados, dentro das igrejas não têm coragem de dizer isso? Senhor, pode voltar agora. É porque não estão preparados, mas Deus está dando tempo, queridos. É o último suspiro que Deus está dando para a humanidade e para a igreja. O último puxar do fôlego para que nesse tempo a gente possa se preparar. Preparemos-nos, meus amados. Preparemos-nos em nome de Jesus. Eu quero deixar aqui alguns apontamentos que eu fiz aqui nesse tópico. Quando a revista vai fazer referência sobre a fala de Pedro, né? Aqui no próximo ao final desse tópico diz assim: nesse aspecto, sobre os últimos tempos, né? Nesse aspecto, Pedro disse que o derramamento do Espírito fazia parte dos eventos dos últimos dias. Então veja, havia uma profecia sobre o derramamento do Espírito. Isso foi Joel que profetizou. E Pedro, no Novo Testamento, quando ali indagado pelos religiosos, porque os religiosos achavam que eles estavam bêbados, embriagados, e Pedro diz que não, aquilo era o cumprimento da profecia que havia, quando Deus havia falado por meio de Joel: nos últimos dias derramaria do meu Espírito sobre toda a carne. Veja, ele diz que aquilo que Joel falou estava acontecendo. Ora, se era um sinal que indicava os últimos dias, então aquele período dos apóstolos já estava apontando para os últimos dias. E veja, de lá para cá, estamos ou não estamos vivendo os últimos dias? Estamos, meus amados. Se havia uma profecia para os últimos dias e no tempo dos apóstolos aconteceu, isso aponta para que o tempo dos apóstolos era o tempo dos últimos dias. Agora eu deixo aqui uma observação, meus amados. Isso é um pensamento meu. Alguns, de maneira até entusiasmada, creem, acreditam piamente num grande derramamento do Espírito. Tem pessoas que dizem que nós iremos viver um grande avivamento, um grande derramar do Espírito Santo. Eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso. Não é pessimismo, não é incredulidade, não é um pensamento de uma pessoa desviada, não. É um bom senso, é a racionalidade, é o exame da Escritura. Porque, meus amados, a Bíblia diz, até o texto que nós lemos, o nosso textuário diz, que alguns apostatarão da fé. A Bíblia também diz que muitos serão enganados. Viriam falsos profetas, falsos pastores, e muitos serão enganados. Se a Bíblia está dizendo, e isso vai acontecer, eu não vejo apontar para um grande avivamento, um derramamento do Espírito Santo. Para mim, meus amados, essa perspectiva de que haverá um grande avivamento é uma utopia. É uma utopia. Na verdade, haverá uma grande apostasia, queridos.
o abandono da fé genuína, da fé verdadeira. Amém? Pegando aqui mais 3 pontos dentro desse tópico, que diz assim, quando ele fala que o apóstolo Paulo descreveu o comportamento dos homens em relação ou evidenciando os dias finais. O comportamento dos homens iria evidenciar que nós estaríamos vivendo os dias finais. É o que o apóstolo Paulo diz, né? E é o que nós estamos vendo. A mudança do comportamento do homem. A sociedade está mudada, está transformada. A humanidade está diferente. Não há como negar, queridos. Não há como negar que a sociedade está diferente, a mentalidade dos homens está diferente, o comportamento dos homens está diferente. Não há como negar. E isso aponta para a volta do Senhor Jesus Cristo. E a lição diz assim, que esses sinais servem para que nós venhamos entrar no alerta máximo. Bendito seja o nome do Senhor. E eu deixei aqui algumas coisas anotadas dizendo assim, que esses sinais deveriam produzir algo em nós. O alerta máximo, produzir algo em nós. O que eu coloquei aqui? Congregar mais, orar mais, ler mais. Esses sinais, essas evidências servem, meus amados, para que a gente entre no alerta máximo e a gente tome uma atitude. Qual é a atitude? Congregar mais, ler mais, orar mais, preparar mais. Que nós não venhamos cruzar os braços, meus amados, diante de um cenário tão claro da volta de Jesus. Não baixe a guarda agora. Não recue, não desista. Mais uma vez eu digo que está em jogo. É a minha alma e a sua alma. Lute. Lute pela eternidade da sua alma. A Bíblia diz que é com esforço que a gente entra nos céus. É com esforço. Então lute. Lute nesses últimos tempos. Aqui no final, eu coloquei algumas observações ainda aqui para nós. Quando diz assim, aqui no final foram algumas perguntas, né, que o autor deixou. O que a igreja pode dizer dessa presente época? Não estaríamos na reta final? Na última volta da corrida? Eu digo, sim. Estamos na última volta. Na verdade, finalizando a última volta, meus amados. A última era da igreja na face da terra. Eita, meu coração encheu de alegria agora, meus amados. Aquilo que os meus antepassados pregavam está tão real, está tão vivo diante dos meus olhos. Aquilo que a igreja primitiva, a igreja dos meus avós, anseiavam tanto, nós estamos prestes a vivenciar, a viver. Bendito seja o nome do Senhor. Estamos na última volta, na reta final, aquele ponteiro, no último minuto da igreja na face da terra, queridos. E eu coloquei uma outra observação aqui, que nem todos estão percebendo isso. Apesar de que estamos, sim, por meio dos sinais, vivendo os últimos dias, isso está claro, mas nem todos estão apercebidos. Nem todos percebem isso, conseguem identificar isso. Lembra das 10 virgens? A prudência e as loucas, 5 prudentes e 5 loucas. 5 estavam preparadas, mas 5 não estavam preparadas. Em qual grupo nós estamos, queridos? Essa é uma verdade. Existe um grupo de despreparados e existe um grupo de pessoas preparadas. Em qual grupo nós estamos? Qual grupo de virgem nós estamos, queridos? Os prudentes ou os loucos? Loucos por quê, queridos? Porque mesmo diante de tantos sinais, a pessoa não dá caso, não faz caso pelos sinais, pelas advertências de Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós, que a partir dessas lições nós possamos acordar, queridos, para esta realidade da volta do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos para o segundo tópico da nossa lição, que diz a natureza dos ataques. Então nós temos 2 subtópicos nesse tópico: natureza espiritual
e natureza moral. O campo onde esse ataque acontece, na espiritual e na moralidade, é o que nós vamos ver agora. Continuando a leitura, então. O ataque é de natureza espiritual. Em sua exposição, o apóstolo faz referência a espíritos enganadores e demônios. E não há nenhuma dúvida que é uma referência a espíritos maus. Aqui, também chamado de demônios. Isso revela a natureza dos agentes envolvidos nos ataques que são feitos à igreja, Satanás e seus demônios. Os maiores inimigos da igreja são seres sobrenaturais. Nesse sentido, podemos também dizer que a natureza desses ataques é espiritual. Se os nossos adversários são espirituais, se a guerra que nós vivemos é espiritual, os ataques são espirituais, não tem para onde correr. De fato, ao escrever aos Efésios, o apóstolo Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, ou seja, contra os seres humanos. Lembra que eu disse, irmãos, que é necessário, é imprescindível, para nós resistirmos à guerra, é necessário nós conhecermos quem é o nosso adversário e como ele age. Porque se eu não conheço o meu adversário, eu posso estar lutando com armas que eu teria que combater com outro adversário. Esse adversário eu tenho que travar a guerra com ele com essas armas. Mas por não conhecer aquele adversário, eu posso pegar as armas que era para esse e utilizar para esse. Vai dar tudo errado, queridos. Precisamos identificar o nosso adversário e como eles agem, senão seremos presa fáceis. Veja o que diz a lição aqui. Nesse sentido, podemos também dizer que a natureza desses ataques é espiritual. De fato, ao escrever aos Efésios, o apóstolo Paulo diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue. E por que você perde tempo com o ser humano? Com coisas humanas. Com coisas humanas. Continuando. Mas contra principados e contra potestades do mal. Enquanto eu estava lendo, veio algo novo aqui que eu não tinha nem escrito na lição. É por isso que eu digo, irmãos, quando eu estou falando aqui, tenha em mãos o lápis ou caneta, papel em branco, a Bíblia e a revista. Porque enquanto eu vou estar falando aqui, o Espírito Santo vai estar falando coisa nova aí. Eu acabei de ler aqui, Deus colocou algo no meu coração, eu vou dizer aqui para você. Quem são os maiores inimigos da igreja? O diabo e os demônios. E quem é o seu maior inimigo? Quando se trata de igreja coletiva, o maior inimigo, meus amados, é Satanás e os demônios. E quando se trata da individualidade, quem é o seu maior inimigo? Quer saber? Você mesmo. Em se tratando de coletividade, igreja, o maior inimigo é Satanás e os demônios. Mas em tratando da individualidade, o maior inimigo, para nós, não é Satanás, não. De maneira nenhuma. Na individualidade, não. Por quê? Ele é só um tentador. Ele não nos força a pecar, de maneira nenhuma. Ele apenas tenta, ele coloca a proposta, ele lança na frente. Cabe eu a você decidir por conta própria, por vontade própria, acatar ou não acatar. Então, queridos, na individualidade, o pior dos nossos inimigos somos nós mesmos. É você quem decide orar, é você quem decide ler, é você quem decide congregar, é você quem decide preparar. Você é o seu pior inimigo. Deixando aqui alguns pontos ainda para nós, aqui no finalzinho, eu fiz uma pergunta: qual a importância de nós sabermos que o nosso adversário ele é espiritual, que a nossa luta ela é espiritual e que as armas que eles vão se utilizar contra nós são espirituais? Qual a importância disso? Eu destaco duas coisas, para que nós não venhamos gastar energia lutando com o foco errado. Ora, se a Bíblia está dizendo que a minha luta, a sua luta não é contra carne e sangue, mas eu decido lutar contra os seres humanos, você não acha que eu estou desfocado? Você não acha que eu estou gastando a minha força naquilo que não deveria gastar a minha força? Essa então é a importância de nós sabermos quem são os nossos inimigos.
para nós não canalizarmos a nossa força, a nossa energia naquilo que não é o nosso inimigo, queridos. Amém? Segunda coisa, usarmos as armas certas. Eu não posso utilizar armas para um inimigo, usar no outro inimigo, não posso. Cada inimigo, queridos, cada inimigo, ele tem as suas armas certas. E a Bíblia destaca 3 inimigos que nós temos: o mundo, sistema, Satanás e nós mesmos. Nós temos esses 3 inimigos. Então tem o sistema, Satanás e nós mesmos. Eu não posso usar as armas que eu vou lutar contra mim mesmo, contra Satanás. Tem armas específicas contra o meu inimigo, contra eu mesmo. Tem armas específicas para lutar contra Satanás. Tem armas específicas para lutar contra o sistema. E eu não posso misturar uma arma com o outro adversário. Cada adversário tem uma arma a ser utilizada e a gente precisa ter essa observação. Mas quando a gente conhece cada inimigo e como ele age, aí sim nós vamos utilizar as armas certas. Amém? Vamos avançar. Vamos avançar. O segundo subponto desse tópico diz assim: o ataque é de natureza moral. O ataque de natureza moral. A leitura diz: outra coisa a ser levada em conta sobre a natureza do ataque à igreja, que revela a sutileza de Satanás. Esse também é um ataque moral. Nós vimos o ataque espiritual, agora nós vamos para o ataque moral. O apóstolo faz referência a pessoas que se comportam de forma hipócrita e também são mentirosas. Então entra a hipocrisia no aspecto moral, né? Entra a hipocrisia e entra a mentira. Esses comportamentos se encontram nessa esfera moral. Na verdade, a hipocrisia e a mentira são manifestações inversas das virtudes morais cristãs, da autenticidade e da verdade. A operação do erro sempre trabalha com a falsidade e o engano. Paulo também demonstra a esfera moral desse ataque quando faz referência àqueles que têm cauterizado a sua própria consciência. O termo grego suneidesis, usado aqui para consciência, é uma referência à capacidade humana de julgar, de entender o certo e o errado. Em outras palavras, é a faculdade humana por meio do qual se distingue o que é moralmente bom ou ruim. Uma consciência cauterizada significa dizer que ela se tornou o quê? Insensível. Você lembra que eu falei que uma das armas que nós podemos utilizar para não sermos destruídos é a oração? E eu falei que, além de a oração nos aproximar de Deus, ter comunhão com Deus, falar com Deus, sentirmos a presença de Deus, além disso, a oração tem a capacidade de nos sensibilizar. E o apóstolo Paulo diz que tem pessoas com a mente cauterizada, endurecida. É o contrário da sensibilidade. Percebeu, irmãos? Então as pessoas, por não orar, por não buscar essa sensibilidade, vão ter a mente cauterizada, endurecida, e não perceberão mais a verdade. Perderão a percepção do que é verdade, do que é mentira, do que é certo, do que é errado. Perderão a capacidade, pela cauterização da mente, pela insensibilidade da mente, não saberão mais discernir o que é e o que não é pecado. Avançando, quando diz aqui no finalzinho, essa mente cauterizada, significa dizer que ela se tornou insensível para julgar entre o certo e o errado. Eu destaquei 3 pontos aqui para nós. Primeiro, perca da capacidade para discernir. Uma mente cauterizada é a perca da capacidade para discernir. Segundo, um instrumento usado. Qual é o instrumento usado para cauterizar a mente das pessoas?
porque essa cauterização ela causa a perda da capacidade, ou seja, ela traz insensibilidade. As pessoas não conseguem mais discernir. Como é que Satanás vai fazer isso para cauterizar a mente das pessoas? A confusão. É assim que o inimigo trabalha. A confusão. O certo não é mais certo, o errado não é mais errado, o pecado não é mais pecado, então está havendo essa confusão. As pessoas estão com a mente cauterizada. O que é cauterizada? Endurecida. A perda da capacidade de discernir. E é no meio da confusão que o inimigo faz isso, queridos. E a outra realidade são as inversões de valores que nós estamos vivendo hoje. Por exemplo, eu já falei algumas lições atrás, eu não vejo na Escritura nenhuma exigência em relação a números, a quantidade de crentes. Eu não vejo uma ordem de Deus dizendo que nós deveríamos ganhar número de pessoas. Não. Eu vejo uma ordem. A ordem é: ide por todo mundo e pregue o Evangelho. Quem crê será salvo. O foco da igreja, queridos, é pregar. Alma é consequência. A quantidade é consequência. Semeou, a semente vai fazer o processo. A terra, a natureza vai se encarregar do resto. A palavra lançada, o Espírito Santo se encarregará do restante. Só que, por essa inversão de valores que nós estamos vivendo, as igrejas hoje estão apegadas a números. Números. Um grupo de adolescentes tem que ter números, um grupo de jovens tem que ter números, uma igreja tem que ter números. Hoje as igrejas, os líderes são regidos por números. Eu entrei ganhando, a igreja rendendo X, um ano depois está rendendo X, número. Eu entrei e tinha tantas pessoas, hoje já não tem mais tantas pessoas, hoje tem tantas pessoas. Estão esquecendo do quê? Da qualidade, irmãos. Da qualidade. Então a inversão de valor deixou a qualidade pela quantidade. Inversão de valores. Só Deus para ter misericórdia, queridos. Por que eu digo isso? Porque se o nosso foco é quantidade, você vai fazer de tudo para ter a quantidade. Até mesmo quebrar princípios, deixar de pregar a verdade, abrir mão de princípios. Para o quê? Atrair pessoas, porque você está apegado a números. Hoje as igrejas elas são regidas por números. E é algo que eu não vejo na Escritura, queridos. Não vejo nenhuma ordem bíblica dizendo sobre números. Não vejo. A ordem é pregar. Pregar, pregar, pregar. Pregar, discipular. Ensinar aqueles que de bom grado decidirem aceitar a Cristo como Salvador. Então essa é a época que nós estamos vivendo. A inversão de valores é a confusão. O inimigo trazendo confusão para cauterizar a mente das pessoas. E a cauterização é o quê? É a perda da capacidade de discernir o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é mal. Amém? Terceiro ponto da nossa lição, queridos. Terceiro ponto da nossa lição. As esferas do ataque. Nós vimos até agora, meus amados, no primeiro ponto, a igreja sob o ataque. Isso é uma verdade. Nós vimos o segundo ponto, a natureza do ataque. Ataque espiritual e moral. Nós vamos para a esfera do ataque. Esfera religiosa e esfera social. Veja só. Na esfera religiosa, é importante tratarmos aqui nas esferas que esse ataque ocorre. Em primeiro lugar, o apóstolo mostra que ela acontece na esfera religiosa. Acontece, portanto, na esfera da igreja. Isso fica claro quando Paulo diz que apostatarão alguns da fé. Ou seja, era alguém que professava a fé, a esfera religiosa. E muitos vão abandonar isso. Continuando. Não há dúvidas de que o apóstolo está se referindo a cristãos
professos que sucumbiram ao ataque de Satanás, cederam ao ataque de Satanás, foram atingidos pelo ataque de Satanás, continuando. E o que é pior, agora estão a serviço dele. Olha só, irmãos. Aqui os principais inimigos do Evangelho vêm de dentro da própria igreja. Não é de admirar que as pessoas que mais causam danos e escândalos ao Evangelho sejam aquelas que já lutaram em suas trincheiras. Contudo, por alguma razão abandonaram a fé e se tornaram que? Inimigos da igreja. Certamente você conhece alguém assim. Certamente você conhece alguém assim. Então veja só, na esfera religiosa, o inimigo ele não somente trabalha para enfraquecer a fé das pessoas, fazer com que as pessoas desistam da fé, mas não. Ele trabalha também no aspecto de pegar essas pessoas que um dia já cantaram louvores extraordinários, já trouxeram mensagens extraordinárias, já oraram para pessoas serem curadas, expulsaram demônios, pessoas que tiveram intimidade com Deus, pessoas que foram muito usadas por Deus. O inimigo pega essas pessoas e não somente desvia elas da sua fé, mas usa ela como instrumento para atingir a própria igreja. Porque, queridos, a igreja não é perfeita, você sabe. A igreja, como instituição, ela não é perfeita. Nós estamos falando de seres humanos falhos que compõem esta igreja. Então essas pessoas que um dia estiveram na presença do Senhor sabem quais são os defeitos. Agora ela sai da fé e lança em rosto o que há de falhas, de lacunas, dentro das igrejas, manchando a igreja, denegrindo a igreja, destruindo a igreja, a sua moral. Então, veja só, no aspecto espiritual, eu coloquei aqui o que caracteriza, meus amados, o que caracteriza um apóstata. Eu coloquei aqui dizendo assim: alguém que abandona a fé genuína. Mas não somente isso, ele vai contrário a esta fé. O apóstata é aquele que abandona a fé e ainda vai contrário a ela. Uma coisa é alguém abandonar a fé e dizer: eu estou no mundo, eu estou vivendo em pecado, se Jesus voltar agora eu vou para o inferno. Isso é uma coisa. Isso é o apóstata suavizado, eu digo. Mas tem um apóstata genuíno. O apóstata genuíno é aquele que se desvia da fé e ainda luta contra ela, irmão. Ainda peleja contra a fé genuína. E esse apóstata genuíno que eu estou denominando aqui, ele também se subdivide. Porque a gente pode imaginar que o apóstata é aquele que luta contra a fé, mas assim, de maneira ferrenha. Mas tem o apóstata suavizado. Ele vai contrário à fé, mas não com aquela de destruir realmente. Ela vai contrário à fé, por exemplo, quando um líder se levanta apoiando o casamento homossexual. Igrejas que têm pastoras, essa é uma apóstata, mas não é aquela apóstata ferrenha contra a fé, lutando, não. Ela é camuflada. Lembra da sutileza? Porque nós estamos estudando Nós estamos estudando a sutileza do inimigo. E esses apóstolos são assim, de maneira camuflada. Nós precisamos estar atentos, meus amados. Não vou citar nomes aqui, mas talvez você tenha acompanhado um pastor muito conhecido, diga-se de passagem, ele disse que a Bíblia ela precisa ser atualizada conforme o nosso contexto. Queridos, isso é uma baita de uma heresia. Isso é uma das maiores evidências de um pensamento liberal. Quando alguém se apresenta dizendo que precisa atualizar a Bíblia porque ela não está mais atendendo à realidade da sociedade, veja que ele distorce tudo aquilo que nós aprendemos.
Ou seja, a Bíblia ela é a autoridade. Não é a Bíblia que se amolda à sociedade, é a sociedade que tem que se amoldar à Bíblia. Então, quando eu venho com essa proposta de que nós devemos atualizar a Bíblia, eu estou querendo amoldar a Bíblia à sociedade. Isso é o apóstata da nossa atualidade, queridos. Então, não tenha em mente aquele apóstata que luta, que esbraveja. Não é somente assim. Tem sim pessoas, mas tem o mais sutil, o apóstata mais sutil. É aquele que vai contra a verdade, trazendo uma meia-verdade. Então estejamos atentos, meus amados. Aqui no final, eu trago duas referências. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 2, verso 20. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 2, verso 20. Olha o que diz esse texto. Porque a nossa lição está dizendo que os maiores adversários da igreja são aqueles que saem de dentro da própria igreja. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 20, diz assim a palavra do Senhor. Porque se depois de terem escapado das corrupções do mundo, ou seja, alguém que estava no mundo veio para dentro da igreja, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, olha só, eles estavam lá, saíram, mas foram vencidos, foram envolvidos novamente. O texto continua dizendo: tornou-se-lhes o último estágio pior do que o primeiro. Estava no mundo, foi alcançado pela graça, mas voltou para o mundo. O segundo estágio é pior do que o primeiro. É o apóstata, é aquele que vai contra a fé, quer destruir a fé. A segunda referência, meus amados, que eu quero trazer aqui para nós está em Mateus 12. Anote aí e traga lá na sua aula. Faça a sua anotação, vamos crescer no conhecimento. Mateus capítulo 12, versículo 43 e 45. Mateus 12, 43 e 45 diz assim: e quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos buscando repouso e não encontra. Então diz: voltarei para minha casa de onde saí. E voltando, acha-a desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, entrando, habitam ali. E são os últimos atos desse homem, pior do que os primeiros. Assim acontecerá também a essa geração má. Alguém que estava no mundo foi alcançado pela graça, o coração daquela pessoa foi transformado, agora aquela casa está adornada, varrida, limpa, mas por um descuido da pessoa, o inimigo começa a trabalhar e os demônios tomam posse daquela pessoa outra vez. Não tomam posse no sentido de possessão de fato, mas começam a influenciar a vida desse homem e dessa mulher. E diz o texto que o segundo estágio é pior do que o primeiro. E nesse estágio que começa, meus amados, a perseguição. Começa a perseguição. Essas pessoas perseguindo a igreja, lutando contra a igreja. Então os piores, hoje os piores inimigos da igreja são aquelas pessoas que um dia já abraçaram a fé. Quantos cantores aí, né? Cantores, pregadores, causando escândalo, desfazendo a credibilidade da igreja. Só Deus para ter misericórdia. Que nós temos cuidado também com essas pessoas, queridos. Avançando, a esfera social. Nós vimos que o ataque acontece na esfera espiritual ou religiosa. Nós vamos agora na esfera social. Olha o que diz a leitura. Outra esfera de ataque de Satanás à igreja é a social. Isso pode ser visto na expressão de Paulo, proibindo o casamento. É uma forma de dizer que o diabo se opõe à família. Sem dúvida, a família é uma das mais importantes instituições que existe, se não a mais. Eu digo que é a mais importante.
Continuando, alguém pode dizer, não, mas a mais importante é a igreja, mas veja que a igreja ela é feita de famílias. Então, a família é a instituição mais importante. Continuando, sem dúvida, a família é uma das mais importantes instituições sociais que existe, se não a mais. Nesses últimos anos, temos visto Satanás e seus demônios atacando com muita fúria a família brasileira, não somente a brasileira. Ele está falando no nosso contexto, mas isso é mundial. Continuando, especialmente a cristã. Estamos sob fogo cerrado. As mais variadas leis e decretos têm sido criados com o intuito de desconstruir a família. Precisamos acordar para essa realidade, pois, atacando a família, Satanás atinge a igreja. Famílias fracas, igrejas fracas. Eu tenho uma frase, inclusive está na minha placa de comemoração pela formação, porque eu sou formado em administração, e nós tínhamos o direito de escrever uma frase. Nessa frase eu coloquei dizendo assim: família de Deus, não, família, né? Família, projeto de Deus, a base de uma sociedade justa. A família é a base de tudo. O inimigo sabe que a família é a base, então ele vem aonde? Tentar destruir a base que é a família. Porque destruindo a base que é a família, destrói o quê? Destrói a igreja, destrói a escola, destrói a política, destrói tudo, irmãos, porque a família é a base. A família é a base. E veja que sempre Satanás tentou destruir a família. Eu coloquei aqui, quando a gente vai para o livro de Gênesis, tem ou não tem uma família ali? Adão e Eva, tem uma família. Veja que o inimigo já está ali tentando o quê? Destruir aquela família. E hoje não é diferente. Ele tenta destruir a família. Não somente no aspecto da igreja, mas num contexto geral, queridos. Num contexto geral. Porque a igreja, ela é constituída de famílias. Eu coloquei algumas anotações dizendo assim: o inimigo vai nas bases. A família, bendito seja o nome do Senhor. Por exemplo, como é que ele está trabalhando hoje? As famílias estão mais precoces. Hoje, os pais estão sendo precoces. São adolescentes que estão tendo filhos. Não são mais... O princípio bíblico é assim: deixará o quê? O homem e a mulher. Quando esse texto diz o homem e a mulher, não está apontando apenas para o gênero masculino e gênero feminino, mas está apontando para a maturidade, ou seja, o período da vida em que o homem e a mulher elas se envolvem. A Bíblia não está falando deixará o adolescente e a adolescente à casa dos seus pais e unir-se-ão. Não, a Bíblia está dizendo o homem, ou seja, está evidente de que uma família deveria iniciar-se por duas pessoas amadurecidas, mas não é o que nós estamos vendo. Nós estamos vendo pais precoces, ou seja, adolescentes, não tem estrutura religiosa, não tem estrutura física, psicológica, emocional. Se essa pessoa desestruturada se une a uma outra pessoa desestruturada nesses âmbitos e tem agora um filho, como será a vida desse filho? Sendo cuidado por duas pessoas desestruturadas. Qual é uma das evidências hoje? As crianças ou os adolescentes têm os seus filhos, não dão conta de criar os seus filhos e colocam nos braços de quem? Dos avós. Eu pergunto, os avós têm o mesmo pulso dos pais? Não têm. Na grande maioria, os avós eles têm a tendência de passar a mão na cabeça dos netos, serem mais flexíveis, e isso não é bom. O afrouxamento das rédeas trazem prejuízos incalculáveis, queridos. Incalculáveis. E essa é a realidade. É assim que Satanás está trabalhando. Às vezes a gente pensa só no aspecto de uma família já estruturada e o inimigo ali pelejando. Não, é no nascedouro da família. Ele está indo no nascedouro da família. É fazendo com que
as mães sejam cada vez mais precoces, ou as adolescentes cada vez mais sejam mais cedo mães. Aí já começa uma família toda desestruturada. Eu disse que o inimigo vai nas bases, não é isso? Na família, pais precoce, e a outra, agora já pegando uma criança com uma família estruturada, aparentemente. Então nós temos agora o celular, nós temos agora os desenhos. A criação das crianças, elas estão sendo terceirizadas. Esses dias agora na congregação eu disse que o maior recurso, o recurso mais importante que nós temos é o tempo. O tempo é o recurso mais importante que nós temos. E é esse tempo, esse recurso que nós deveríamos investir. Investir em quê? Ganhar dinheiro. Não, investir nos filhos. Dedicar tempo com os filhos. Passar tempo com os filhos. Gastar tempo com os filhos. Tem uma frase muito interessante dentro desse contexto da família, que as crianças não querem presentes. As crianças querem pais presentes. Não querem presente dos pais. Querem pais presentes. E essa não é a realidade do nosso contexto. Os pais estão mais distantes dos seus filhos. E o inimigo está trabalhando nas bases, fazendo com que crianças sejam pervertidas por meio de um celular, por meio dos desenhos, o dia inteiro assistindo desenho. Como é que vai ser uma criança dessa quando crescer, queridos? Como é que vai ser? Uma criança com 4 anos de idade, 3 anos de idade, passa o dia quase que inteiro com o celular na mão, e o inimigo só trabalhando. Como é que vai ser uma sociedade dessa no futuro? Perdida, irmãos, perdida. É por isso que Deus vai intervir na situação de fato e de verdade. Amém? Vamos para o nosso quarto ponto da lição. O quarto ponto da lição diz: a igreja protegida. A igreja protegida. Eu chamo até a atenção aqui. O autor ele foi otimista. Nós sabemos que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Mas isso não significa que eu vá cruzar os braços. Isso não significa que eu vá baixar as guardas. Não significa. Porque até então, uma das orientações da Bíblia é estar apercebido, estar atento, estar vigiando. Não é porque a Bíblia diz que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja que eu vou dobrar os meus braços, cruzar os meus braços. Não, querido, eu tenho que lutar. Estamos protegidos? Estamos, mas nós temos que lutar, fazer a nossa parte. Mas vamos lá. A igreja é protegida. Como é que a igreja se protege? Pela exposição da palavra de Deus. Vamos lá. A leitura diz: o apóstolo Paulo põe 2 importantes armas ou ferramentas capazes de neutralizar os ataques do diabo. A palavra de Deus e a oração. São 2 coisas capazes de neutralizar os ataques de Satanás. A palavra e a oração. Mas veja, queridos, que a oração é um dos movimentos menos frequentados da igreja. Daí a gente tira. Segundo, a palavra está sendo corrompida. A palavra está sendo distorcida. Onde nós vamos chegar, queridos? Imaginem. Se esse é o antídoto e esses antídotos estão sendo mexido ou desvalorizado, onde chegaremos? Mas, querendo ou não, este é o caminho para a vitória da igreja. Continuando, o apóstolo Paulo mostra aqui que a palavra de Deus possui poder santificador. Ela é o único antídoto para ou contra o ceticismo e toda forma de culto falso que o diabo possa criar. Paulo escreveu aos Efésios que a palavra de Deus é a espada do Espírito. Sem essa espada estaríamos desarmados. Não há dúvida que o maligno tem
levado vantagem sobre muitos cristãos, porque estes não demonstram perícia no manuseio da palavra de Deus. Nós estamos perdendo porque nós não queremos mais estudar a Escritura, gastar tempo com a Escritura. Lembra que eu disse, meus amados, que o maior recurso que nós temos é o tempo. E esse tempo deveria ser dedicado à família, à criação dos filhos. Esse tempo deveria ser aproveitado ao estudo da Escritura, ao entendimento da Escritura. Mas está sendo banalizado, queridos. Está sendo deixado de lado, de mão. E isso é um sinal para a bancarrota, um sinal para a queda, para a destruição. Mas que Deus nos dê força e ânimo para nos dedicarmos mais à palavra do Senhor. Eu deixei aqui alguns apontamentos para nós explicando o termo ceticismo, porque a revista diz que a Bíblia, o estudo dela, o entendimento dela é o antídoto contra o ceticismo. O que é o ceticismo? É uma crença de que alcançava-se a santificação por meio do flagelo do corpo. Dizia-se que o corpo é mau e a alma é boa. Então, para alcançar a santificação dessa alma, mortificava o corpo, flagelando-se, agredindo o corpo. E isso não é verdade. A Bíblia aponta uma outra forma de santificar-se. É por meio da Escritura. A Escritura, ela é santificadora. É como uma espada. Veja, a Bíblia é comparada como uma espada. A espada, ela tem o poder de perfurar. A espada, ela tem a capacidade de cortar. E é assim que ela faz. Quando ela vem ao nosso coração, ela vai cortando tudo aquilo que nos serve e vai tirando, ela vai podando, ela vai limpando, ela vai nos santificando. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu coloquei aqui algum apontamento, que a espada, ela é a nossa defesa contra o inimigo. Bendito seja o nome do Senhor. Ela poda o mal. Além dela ser o ataque, ela também é a nossa defesa. Defesa no sentido de ir nos podando, tirando tudo aquilo que não serve de nós. Amém, meus amados? Vamos lá para o segundo subtópico desse tópico, que diz a prática da oração. Então, os dois meios da igreja estar protegida é o quê? Oração e palavra. Oração e palavra. Nós vimos aqui o primeiro aspecto da palavra. O segundo, a oração. Outra ferramenta apontada pelo apóstolo, a qual já nos referimos antes, é a oração. As reuniões, veja essa triste realidade, as reuniões menos frequentadas nas igrejas são aquelas dedicadas à oração. Ora, e nós estamos aprendendo que a oração é uma ferramenta imprescindível para a nossa vitória. E o abandono disso é a certeza da bancarrota. É por isso, queridos, que nós estamos naufragando na fé. Digo no sentido de igreja geral, porque a igreja deixou de orar. Essa estatística que a lição está dizendo é triste. A reunião menos frequentada é a reunião da oração. Continuando, alguém já disse que o círculo de oração começou quando a igreja como um todo deixou de orar. Portanto, persevere na oração, uma arma espiritual importante contra as sutilezas de Satanás. Então veja, além da revista estar dizendo que uma das reuniões menos frequentadas é a oração, o círculo de oração, ele surgiu porque a igreja como um todo deixou de orar. Eu deixo aqui algumas observações para nós. Primeiro, um dos problemas da departamentalização. Eu não sou contra, mas também não podemos ser
tapados o suficiente e não vemos que aquilo traz um prejuízo, que é a departamentalização. Alguém disse que o ciclo de oração surge num contexto onde a igreja não quer mais orar, não está mais orando. Surge então o ciclo de oração, departamentalizou. Aquilo que deveria ser para o geral ficou para um departamento. Isso se aplica muito bem na questão evangelística. Não sou contra a criação de um departamento da Secretaria de Missão, até porque já fiz parte, né? Mas precisa-se ter um cuidado. Por quê? Porque a igreja deixou de evangelizar, deixou de ter essa característica evangelizadora, porque ela se apoia a uma Secretaria de Missão, quando na verdade a igreja toda tem a missão de evangelizar. Mas o problema da departamentalização causa isso, queridos. O consolo, o conforto, o cruzar dos braços da maioria, em detrimento do esforço de um pequeno grupo de pessoas. Outra coisa, a transferência de responsabilidade. Transferência de responsabilidade. Eu faço uma pergunta para você que é assembleiano. Quem é a coluna da igreja? Você já ouviu falar assim, isso é a coluna da igreja? Você já ouviu falar? O que foi que lhe ensinaram que é a coluna da igreja? O que você aprendeu que é a coluna da igreja? Você não aprendeu que é o círculo de oração? É a coluna da igreja? Eu lhe pergunto, queridos, é o círculo de oração que é a coluna da igreja? Ou é Cristo? Porque o texto diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, porque a igreja ela está firmada em alguém, e não é o círculo de oração. A igreja está firmada em Cristo, que é a rocha, é a pedra. A igreja ela não pode estar firmada num grupo. A igreja ela não pode ter um grupo como a coluna, meus amados. Como a coluna, não pode. Porque nós estamos falando de seres humanos. Talvez alguma irmã do ciclo de oração esteja me vendo agora, esteja brava comigo, mas reflita um pouco e você vai perceber, minha irmã, meu irmão, você que faz parte de um grupo. A coluna da igreja é Cristo, meus amados. Esse é um dos problemas da departamentalização. A departamentalização fez com que nós acreditássemos que o círculo de oração é a coluna da igreja, quando na verdade não é, queridos. Não é a coluna da igreja, é Cristo. É Cristo quem sustenta a igreja. É Cristo. É Cristo. Amém? Vamos lá para a conclusão. A conclusão diz assim: nesta lição, vemos que o diabo tem atacado a igreja de forma sutil. Essa é uma realidade que cada cristão, mais uma vez, há um apelo para a individualidade. Essa realidade, para cada cristão, precisa ser conscientizado. Se não tivermos consciência de que estamos sob ataque, não veremos a necessidade de defendermos. Eu disse, precisamos conhecer o nosso inimigo e como ele age. Se eu não conheço o inimigo e como ele age, serei presa fácil. Já a lição está dizendo que se eu não tenho essa percepção de que eu estou num campo de batalha, eu vou lutar para quê? Mas nós precisamos ter essa percepção de que nós estamos sim, irmãos, vivendo em um ataque para lutarmos. Continuando. É preciso, portanto, conhecer a natureza desse ataque, a esfera a qual ele ocorre e, o mais importante, munir-se das armas espirituais para ganhar essa arma. Entendimento da Escritura e a oração. Amém, meus amados? Essa foi a nossa primeira lição do terceiro trimestre do ano de 2022. Espero eu poder contribuir para a tua vida. Que Deus abençoe. Até a próxima lição, permitindo o Senhor. Amém e amém.